Boa tarde. Estão com sono? Às vezes depois do almoço dá uma sonolênciazinha, mas eu creio na unção te revigorando. A palavra de Deus te levantando. Amém? Você pode sentar. Uma honra, né, estar aqui mais uma vez com vocês. E quando a Gislane estava falando dos buracos do joelho do John Wesley, eu lembrei, eu tive lá em Londres e tinha um passeio para fazer, e eu e mais duas amigas, nós decidimos, ao invés de ir para o passeio, a gente ir lá na casa de John Wesley. Eu sempre tive a curiosidade de saber desses buracos dos joelhos dele, né? E quando a gente chegou lá, o túmulo dele é dentro, no terreno da igreja. Tem a igreja, aí tem um túmulo. E eles começam a apresentar, né, o quarto dele, a roupa que ele estava vestido, as coisas que ele usava. E aí a gente perguntou, e o lugar que ele orava? E aí o rapaz disse, né, vocês querem conhecer? Aí a gente foi lá. Gente, era um quarto que eu acredito que não era maior do que esse quadrado dessa bateria aqui, desse aquário. Era um quarto assim pequeno. E quando a gente entrou, só tinha o genuflexório com a Bíblia dele aberta, não tinha mais nada lá. E estava lá os buracos do joelho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A atmosfera dentro daquele quarto era diferente de todo o restante da casa. Sabe por quê? Porque a oração cria uma atmosfera. E quantos anos faz que esse homem morreu? Mas o clima espiritual estava lá. Porque unção não morre. Eu não sei se você lembra que quando Eliseu morreu, e o povo vinha carregando um defunto, né? E aí começou a vir um povo atrás deles, e eles, com medo do povo, jogaram o defunto na cova de Eliseu. E só o fato do defunto trocar nos ossos de Eliseu reviveu, ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Unção não morre. E nós estamos aqui para deixar um legado nas nossas famílias, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas. Sabe, porque aquilo que você cria e gera em oração, ninguém pode roubar. Sabe, eu sei que se você deixar uma herança em dinheiro, vai ser bom, porque a Bíblia diz que os pais ajuntam para os filhos mesmo. E eu creio de todo o meu coração que o que Deus tem para derramar na sua vida, seus filhos não vão nem conseguir gastar. Aleluia, eu creio nessa bênção. Mas, querida, herança é algo que passa, mas legado é eterno. E o legado que a gente cria dentro das nossas casas, com oração, essa atmosfera e aquela experiência. Eu tinha até o vídeo quando eu entrei lá no quarto, né? É essa atmosfera gerada por oração. E a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Diga comigo, de Deus eu sou cooperador. Agora, você sabe, John Wesley, ele disse uma coisa, que ele falou assim, que Deus não faz nada na terra, a menos que alguém ore. Aquele homem que deixou os buracos lá por causa do joelho, por causa de oração, ele disse, Deus não faz nada na terra, a menos que alguém ore. Você pode dizer isso para seu vizinho? Se desliga dos meninos aqui, se conecta aqui com a unção, não deixa que nada te distraia, mas diga para a pessoa que está do seu lado, diga, Deus não faz nada na terra, a menos que alguém ore. Pergunta para ele, você está disponível? Para ser uma cooperadora, um cooperador de Deus aqui na terra? Porque nós precisamos ter esse coração. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Jesus, ele disse, humilhai-vos, né? Tiago, ele diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Sabe, queridos, que Deus não humilha ninguém, mas nós nos humilhamos diante da potente mão dele, né? E a gente se humilhar diante da potente mão de Deus não é espírito de autocomiseração. Existe uma diferença. Espírito de autocomiseração é aquela coisa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou o caquinho que rapou Jó. Não, isso é um espírito de autocomiseração. Se humilhar diante da potente mão de Deus é acordar e dizer, Pai, eu só estou vivo porque o Senhor liberou oxigênio para mim. Pai, o meu coração está batendo 80 vezes por minuto, porque o Senhor tem meu coração nas suas mãos.
Pai, eu só estou saindo para trabalhar porque o Senhor abriu essa porta. Senhor, eu só estou andando porque o Senhor me deu pernas. Aleluia. Isso é se humilhar diante da potente mão de Deus. É o que? Dizer assim, eu só sou o que sou por causa do Senhor. Agora tem uma coisa, com Ele você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Amém, queridos? E isso a gente só faz no secreto. Então, queridos, eu quero deixar mesmo, estimular você para a partir de amanhã ou de hoje. Sabe, das tuas 24 horas, tira um tempo para o secreto. Não importa quanto tempo você tem, dê tempo de qualidade ao Senhor. Para reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida, reconhecer que tudo que você tem vem dele. Porque o Jesus disse, olha, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então tem muita coisa que Deus, o céu, quer derramar sobre as nossas vidas. E nós precisamos do secreto. Amém. E aí, aqui em Jó, no capítulo 14... no verso 7, ele diz assim, aleluia, Jó, livro de Jó, antiga aliança, mas tem algo aqui poderoso, né? Capítulo 14, verso 7, ele diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovarão, e não cessarão os seus rebentos. Veja aqui está falando, né, que a natureza, as coisas que Deus cria, você sabe que tudo que Deus criou, Ele criou com a capacidade de se reconstruir. Queridos, tem uma coisa, tem algo na linguagem de Deus: reconstrução, reconciliação, restituição, ressurreição, redenção, sabe, recompensa. É interessante como Deus gosta dos ré da vida. Então, receba. Amém. E aí, o Jó, o livro de Jó começa a dizer, olha, mesmo que uma árvore tenha sido cortada, sabe de uma coisa? E aí ele diz no verso seguinte, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Cheiro das águas fala de práticas espirituais. Cheiro das águas fala, queridos, de palavra, fala de espírito, fala de vida com Deus. Sabe, Deus te fez com a capacidade de se reconstruir. Se você cortar um dedo hoje, amanhã está cicatrizado. Se cortar o cabelo, ele cresce. Tudo que Deus fez, Ele fez com essa capacidade de uma reconstrução. Mas, sabe, não é de qualquer jeito, é ao cheiro das águas. Então, o que é que eu quero falar com você hoje à tarde? Não importa o que a circunstância está dizendo, acabou. Vá para o secreto que tem o poder de ressuscitar. Eu não sei o que o diabo está querendo dizer, deixa para lá. Eu quero dizer, não deixe para lá, porque Deus não lhe deu nada para você sentar e ver morrer. Deus lhe deu algo. Querido, não desista fácil das coisas. Sabe, não desista. Enquanto você tiver boca para orar, enquanto você tiver joelho, amada, oração, jejum, não caiu de moda. Aleluia. Amém. Práticas espirituais não caiu de moda. E ele diz, ao cheiro das águas, ele dará ramos como uma nova planta. Deus não tem problema com o novo. Ele é especialista em fazer algo novo. Só precisa da nossa cooperação. Amém? E aí o que a gente precisa entender, e eu quero, antes de falar, que eu vou falar com vocês, eu disse pela manhã que ia falar um pouco sobre Jairo, né? Um exemplo que ele nos dá. Mas deixa eu te dizer, hoje nós temos visto tanta gente insatisfeita com tanta coisa. Às vezes o povo na igreja está procurando problemas, querido. Sabe? E eu digo lá na igreja, em que nós fomos pastores 12 anos na frente de uma igreja. Hoje a gente não está mais na frente porque eu estou no ministério itinerante. Mas eu sempre dizia lá, rapaz, se você encontrar um problema aqui, o problema é seu. Não foi você que achou? Porque o povo vive procurando problema. Ah, isso não está funcionando. Então resolva, querido, porque a igreja não é do pastor, não. A igreja é de Deus e você é filho. Você é ovelha. Resolva. Se você não puder resolver com dinheiro, com seu braço, com alguma coisa, dobre o joelho. Aleluia. Aleluia.
E a gente vê, por exemplo, o livro de Abacuque tem 3 capítulos, 3. No primeiro capítulo a gente vê Abacuque um pouco revoltado. Senhor, até quando isso? Até quando aquilo? Questionando algumas coisas de Deus. No segundo capítulo a gente já vê Abacuque dizendo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou me colocar na torre de vigia, que é essa a nossa posição. Mas no capítulo 3 a gente já vê Abacuque revigorado, porque o secreto te dá ânimo. O secreto te dá vida. O secreto faz com que você deixe de ser um murmurador para ser aquela pessoa, sabe, querido, que parte para cima do diabo. E aí quando chega no capítulo 3 de Abacuque, Abacuque diz, rapaz, quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja gado no curral, eu não quero nem saber, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Querido, sabe de uma coisa? Quando você entra no secreto, ainda que as coisas não estejam acontecendo, você vai se alegrar em Deus. Porque, querido, se não aconteceu ainda, se você orar, vai acontecer. Aleluia. Diga para sua irmã, para seu irmão, se alegra. Diga para ele, se anime. Aleluia. Mas não tem uma reação nossa se não for em oração. Sabe, se você parar para ouvir murmuradores, descontentes, a sua vida só vai ficando cada vez mais desanimada. Mas, querido, se você parar para ouvir ao cheiro das águas, se você parar para ouvir o Espírito Santo, oh glória. É por isso que nós precisamos fazer mais jejuns. E até parece que jejum caiu de moda. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, sabe, queridos? Quando a Bíblia diz, Jesus disse assim, quando jejuardes, do mesmo jeito que ele disse, quando orardes. Então ele esperava que a gente fizesse. E aí a gente entende que o jejum, queridos, é exatamente aquela parte aonde você cala algumas vozes para ouvir só a voz correta. Porque quando você não alimenta a sua carne, jejum é fome de Deus. Jejum é troca de alimento. Você não come o arroz com feijão, mas come a palavra. Também não adianta você dizer, vou fazer o dia de jejum, aí sai de casa sem comer nada, vai trabalhar, conversa com Deus e o mundo, usa o WhatsApp, vai entrar no Instagram, no Facebook, né? E aí você usa tudo, daqui a pouco volta para casa e você diz, vou entregar meu jejum. Foi um dia de fome. Porque o jejum é uma troca de alimento. Eu não estou almoçando, mas eu estou me alimentando da palavra. Eu estou me alimentando da adoração. Eu estou me alimentando com oração. Vocês estão entendendo isso? E aí, no momento em que eu não alimento, por isso que eu perguntei para vocês, vocês estão sonolentos? Por quê? Porque quando você se alimenta, você fica letárgico. Né? Mas quando você deixa de alimentar a sua carne, você fica aceso, atento e sensível à voz do Espírito Santo. E nós precisamos, nesses últimos dias, estar sensível à voz do Espírito Santo, porque o jejum faz você... Não é, querido, jejum não é para Deus te dar algo. Porque, deixa eu te dizer, Ele já te deu tudo. Ele te deu somente Jesus. E eu vou te dizer, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a unção. Eu pergunto, o que é que você quer mais? Porque a Bíblia diz, juntamente com Jesus, Ele nos dará todas as coisas. Querido, se você tem Jesus, tudo o que você precisar nessa terra vai te acompanhar. Porque virão sobre ti e te alcançarão. Amém? A Bíblia diz isso. Sem Jesus não temos nada, mas com Ele, diga, eu tenho tudo. E aí o jejum, ele faz isso, não é você se fazer merecer diante de Deus alguma coisa. Quem te fez merecedor de todas as coisas foi o sangue de Jesus. Nunca esqueça disso, amém? O jejum não é para te dar algo novo, o jejum é para você acessar aquilo que já foi te dado por intermédio de Jesus. E o Espírito Santo vai abrir os olhos do teu entendimento para que você veja. Amém? O jejum não é para mover Deus, não, viu? Sabe que Deus é o mesmo antes do teu jejum, durante e depois, porque Ele não muda? Então o jejum não vai mover Deus. O jejum vai mover você para estar no lugar que Deus quer, para liberar o que Ele tem para você. Porque você vai ficar tão sensível que você vai ficar exatamente onde Deus quer. Vocês estão entendendo isso? Então o jejum, amados, é isso. Ele nos move para aquele ambiente onde Deus quer nos encontrar.
E aí tem um livro, eu não sei se você já ouviu falar em Mahesh Chaved, é um indiano. Ele tem um livro chamado O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Poder Secreto. Ele diz algo que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele disse que teve a direção de fazer um período de jejum. Um período longo de jejum. E ele ia fazer uma campanha de oração para cura. Uma campanha evangelística. E ele sentiu a inclinação do Espírito para fazer esse jejum, porque o jejum, queridos, é o Espírito Santo que te conduz a isso. Então, fique sensível para a voz do Espírito. Amém? Quando o Espírito Santo pedir a você para fazer um jejum, simplesmente se renda. Deus sabe o que quer fazer, amados. Às vezes a gente diz, eu não posso fazer jejum de celular. Querido, só se for um complemento, mas jejum é abstinência de alimento mesmo. Amém? Agora, você pode, juntamente com o alimento, deixar o celular. Vai ser uma grande bênção para você. Amém? E aí ele disse que fez esse jejum e foi fazer essa campanha de 7 dias de oração por cura. Presta atenção a isso. Ele disse que na primeira noite que ele convidou, tem alguém doente e que queria receber cura, veio uma fila de pessoas e veio uma mulher cega de nascença. A neta, pegada no braço dela, trouxe ela até a frente. E ele disse que na hora que impôs as mãos sobre ela, ela caiu. E ela, quando levantou, ele perguntou, porque ela tinha dito que era cega, né? E aí ele perguntou, e aí? Ela disse, eu estou cega do mesmo jeito. Voltou para o lugar dela. No outro dia, segundo dia, veio a mulher de novo para a fila de oração. E na hora que ele orou, ela caiu de novo. E quando levantou, ele perguntou, está vendo alguma coisa? Ela disse, não, estou cega do mesmo jeito. No terceiro dia, ele começou a ficar aflito, né? Porque ele orou por ela e de repente ela caiu, mas se levantou dizendo, estou cega. Aí ele disse, Jesus, eu já estou... Ele começou a ficar aflito. Ele disse, meu Deus do céu, todo mundo sendo curado. E aquela mulher... Aí ele disse que começou a orar, Senhor, não deixa ela vir mais não. Quando foi no quarto dia, ele disse que olhou, lá vem a mulher com a neta. Ele disse, mas Jesus. Aí orou a mesma coisa, a mesma história. No quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, ela caía. Segundo ele, ela disse que todas as vezes que ele colocava a mão na cabeça dela, era como se ele estivesse dando uma paulada assim, nela, ao ponto dela cair. E acordar, e levantava e dizia assim, não, continua cego. Quando foi no 7º dia, diga comigo, no 7º dia. Na hora que ele colocou as mãos sobre ela, ela caiu e ela já se levantou. Pastor, eu estou enxergando tudo. E aí ele disse, Jesus, custava ter feito no primeiro dia. Qual era a diferença para ti fazer no último e no primeiro? Porque o poder estava lá, sim ou não? Mas aí ele disse que tinha feito aquele jejum especialmente por isso. E ele perguntou ao Senhor, Pai, me mostre por que ela não foi curada no primeiro dia. E tem alguém aqui que está precisando ouvir isso. Porque o Espírito Santo não ia me conduzir a ministrar algo para você se você não estivesse precisando ouvir. Aí ele disse que estava indo para outra conferência e entrou no carro para dirigir, porque ele ia de carro. Ele disse que quando entrou no carro, de repente, o reino do Espírito se descortinou para ele, abriu assim. Em vez de ele olhar para o para-brisa do carro, ele viu o reino do Espírito. E quando ele viu um polvo. Um polvo. O polvo não tem vários tentáculos, né? Vários braços, aquela cabeça grande e aquele polvo. E o Senhor mostrou para ele que aquilo era uma entidade espiritual, era um tipo de demônio. E aí o Senhor disse, você quer saber porque que aquela mulher não foi curada naquele primeiro dia? Eu vou lhe mostrar agora. Olha esse povo. E aí o Senhor mostrava para ele o primeiro dia de oração. Na hora que ele orava pela mulher, aí um tentáculo daquilo era quebrado. Aí no segundo dia, outro tentáculo daquilo era quebrado. E aquele povo tinha 7 tentáculos. No último dia que ele orou, o último tentáculo foi quebrado. E o Senhor falou com ele, existia um demônio em forma de polvo, sustentando a visão dela. E foi preciso você orar 7 dias, mas cada dia que você orou, um tentáculo foi quebrado. Então eu quero dizer uma coisa a você, não desista das suas orações. Não desista. Se você orou um dia, 2, um mês, 2, 3 meses, cada vez que você jejum e ora, você quebra uma perna do cão dos infernos. Não desista.
Porque você não viu o resultado no primeiro dia. Senhor, eu orei. Senhor, eu jejuei. Eu não vi o resultado. O Senhor está dizendo para você, persevere. No reino do Espírito, algo está acontecendo. Você não está vendo, mas nada está do mesmo jeito. Ainda que o diabo queira mostrar para você, não está adiantando nada. Eu quero te dizer, está adiantando sim. Nunca desista de um filho, nunca desista de uma cura, nunca desista, querido, de nada que Deus já te prometeu. E você não está vendo, persevere. E é aí que entra, né, a história de Jairo. Porque simplesmente, queridos, Jairo, ele se prostrou diante de Jesus. E disse, Jesus, a minha filha está doente, mas eu creio que se o Senhor for lá, ela vai ser curada. Isso é um tipo de oração. Ele suplicou. A Bíblia diz que ele fez uma súplica diante de Jesus. E eu disse pela manhã, a súplica aos pés de Jesus não pode ser a última opção, tem que ser a primeira. Eu tenho visto crentes que têm recebido diagnóstico de médico e antes de orar vai para o doutor Google saber do que se trata. Deixa eu ver o que o Google diz. Deixa eu ver quais são as reações. Deixa eu ver qual é o remédio, qual é o tratamento, quais são os sintomas. Deixa eu te dizer, querido, primeiro você poderia ir aos pés de Jesus. E principalmente em Isaías 53, que diz que ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas chagas nós já fomos curados. Era disso que a gente tinha que se encher. E não do conhecimento da doença, mas do conhecimento de Deus. Aleluia. E o povo está andando na contramão da coisa. Vocês estão entendendo isso? Só que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você procura saber a respeito daquilo, mais você vai crendo naquilo. Então é melhor crer mais na palavra, que é o que nunca vai mudar. Amém? E aí simplesmente Jairo chegou. E você sabe muito bem da história, né? Que Jesus foi com Jairo. E quando a Bíblia diz, sabe, queridos, lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 49, a Bíblia diz, falava ele ainda. Ele estava falando com quem? Com aquela mulher do fluxo de sangue, que passou na frente de Jairo e foi ser curada, né? E quando Jesus estava ainda conversando com a mulher, e aí a Bíblia diz que falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Querido, qual foi a oração que você fez que piorou a situação? E de repente tem muitas vozes. E às vezes o diabo quer dizer para você, não ore mais por isso não. Sabe? Isso já deu. Acabou. Você ainda vai gastar tempo com isso? Deixa isso para lá, né? Joga a toalha. Querido, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A fé persevera. Eu vou dizer de novo, a fé persevera. E chega a notícia. Não incomode mais o mestre não, Jairo. Sua filha morreu. E ele tinha orado, queridos. E o que eu acho lindo é que quando Jairo falou com Jesus, a menina ainda estava viva. Ainda estava doente, mas estava viva. E simplesmente chega, né, essa notícia, chega outra voz. Mas sabe, queridos, tem um provérbio que diz assim, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Meu Deus do céu. Não desista da sua faculdade, do que você quer, do curso que você quer. Deixa eu te dizer, o que não deu certo ainda dá. Amém? E aí, de repente, a gente viu aquela voz querendo amedrontar Jairo, né? E chegou, morreu. E eu pergunto, o que Jesus fez quando ouviu aquilo? Jesus simplesmente, queridos, na mesma hora que Jesus ouviu aquela voz de impossibilidade, né? Não incomode mais o mestre. Jesus olhou para Jairo e disse assim, creia tão somente. Em outras palavras, você não já orou? Se você orou crendo, não desista. Eu vou dizer de novo, se você orou crendo, não desista. Ainda que o diabo está dizendo, não tem mais jeito. Orou crendo, não desista. Mas o quadro piorou. Mas no dia que você tiver um não de Deus,
em algo que você orou, é porque Ele tem os recursos suficientes para fazer coisa maior e melhor. Porque Jairo pode ter um não na área da cura, mas a menina foi ressuscitada. Aleluia. Aleluia. A oração dele não caiu por terra. Deus fez coisa maior ainda. Então, quando você orar para um filho seu, que você vê o diabo dizendo, ó, piorou, agora que está com as companhias erradas mesmo, simplesmente aprenda a dar respostas ao diabo e dizer, diabo, você que pensa que está piorando, é porque o milagre vai ser maior do que o que você pensa. Aleluia. Sabe, você ora por finanças e você vê que a conta aumentou ou que nada aconteceu e o diabo fica dizendo, e agora como é que vai ser? Agora, Satanás, eu não preciso saber como é que vai ser. Eu só tenho uma coisa para lhe dizer, vai ser, porque meu Deus é poderoso. Aleluia. 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 Amém, gente? Então, simplesmente chegou e Jesus disse para Jairo, só creia. Agora, querido, sabe o que eu acho tremendo nessa passagem? É que Jairo ouviu aquele homem dizendo, não incomode mais o mestre, mas ele não estava sozinho, Jesus também ouviu. E quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Quantos aqui já têm o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando você escuta uma má notícia, você não está ouvindo só. O que pode fazer alguma coisa está ouvindo com você. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Quando ouvir um diagnóstico, sabe? Vai morrer daqui a 3 meses, não pode mais gerar, nunca vai ter um filho. Deixa eu te dizer, você não está ouvindo só, Jesus está ouvindo com você. E ele nunca perdeu um paciente. Pense num médico top. Amém? E aí chegou e Jesus disse para Jairo, simplesmente Jairo, não desista de crer. Creia, creia. E você sabe que a menina foi ressuscitada, sim ou não? Agora, deixa eu te dizer algo. Depois que a menina ressuscitou, Jesus chegou para a mãe e para o pai da criança e disse assim, não conte nada para ninguém, não. Sabe que Jesus teve alguns milagres que ele fez que era público, era para o mundo. Mas tem milagre que Jesus faz na nossa vida que é para a nossa família. É para dentro de casa. Você entende? É aquele familiar que te persegue, que diz assim, tudo teu é igreja, tudo teu é Bíblia, tudo teu é isso. Aí Deus vai fazer um milagre na tua vida só para ele ver que Deus é Deus. Aleluia! Sabe, aquele parente que fica te criticando, porque às vezes você não vai para as festas que eles querem, porque você está na igreja, aí Deus diz, pois eu vou fazer um milagre, é para dentro da tua família, nem é para o mundo saber, é só para eles saberem que eu sou Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Tem milagre, querido, que é familiar. E se você já orou por alguma coisa dentro da sua família e não aconteceu ainda, se prepara, porque o milagre vai ser grande. Aleluia! Aleluia! Diga aí para quem está perto de você, se prepara. Diga, tem um milagre vindo ao seu encontro. Aleluia! 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 Tem um milagre vindo ao seu encontro. Porque você orou crendo. Aleluia! A gente precisa entender, meus irmãos. Nós vivemos em 2 mundos. Somos seres espirituais, estamos aqui na terra, né? E o que vale para a gente não é só esse natural, não. Tem um reino espiritual que é real. E a gente precisa estar atento ao reino espiritual, sabe, queridos? E aí tem tantos versículos na Bíblia, que a Bíblia fala, olha, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, é a Bíblia citando que nos dias desses homens, eles descobriram qual era o propósito dele, entenderam por que eles estavam aqui na terra. E a gente precisa entender que a gente não está aqui só de passagem, não. A gente está aqui para marcar uma geração. A gente está aqui para deixar a nossa marca, para deixar um legado. E o povo vai dizer um dia, no dia de fulano, de Francisca, de Joaquina, nos dias dela, aleluia, marque os seus dias aqui na terra, sabe, com o joelho no chão, com oração, e acredite, a filha de Jairo morreu, mas filho que tem pai que ora, ressuscita. Filho que tem pai que ora, ressuscita. E aqui vai uma mensagem para os homens.
Eu sei que nas igrejas, os grupos maiores de oração são de mulheres. Os grupos de intercessão é de mulher. Os cultos de oração só dá mulher. E eu quero te dizer, está na hora dos homens se levantar como cabeça que Deus constituiu. Sabe? Porque tem uma autoridade sobre a sua vida. Aleluia. É uns homens deixando que toda carga espiritual é a mulher que ensina o filho a Bíblia, é a mulher que ora pelo filho, é a mulher que faz tudo. Mas o cabeça da família não é a mulher, é o homem. E tem homem, querido, que um filho seu não vê você. Você sabe por que tem muitos jovens sem querer vir para a igreja? Porque não vê o pai em casa abrir uma Bíblia para ler. Não vê o pai em casa abrir a boca para orar. Não vê o pai em casa ter uma prática espiritual. Eu acho que o menino fica pensando, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Se é para viver um estilo de vida desse, é melhor estar fora. E só a mãe que faz tudo, só a mãe que faz tudo. E a presença paterna dentro das famílias tem sido ruída. E a mulher se levantando. E eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres. Deus não chamou você para ser cabeça. Porque uma mulher empoderada não é aquela que manda no marido, é aquela que manda no diabo. Aleluia. 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 E aí, uma coisa está contribuindo com a outra. E está na hora, porque, querido, um homem que se levanta para orar como cabeça da sua família, eu vou te dizer, as coisas funcionam. Amém, gente? Amém mesmo? Amém. Deus é bom? E aí, a oração, amados, como eu disse para você, nós vivemos em dois mundos. É o reino natural e o espiritual. Mas a oração conecta os dois mundos. Sabe, antes de Jesus morrer, existia uma lacuna entre céu e terra. A Bíblia é muito clara quando diz, lá em Isaías 59, ele diz, olha, a mão de Deus não está encolhida para não poder abençoar, nem surdo o ouvido dele para não poder ouvir. Mas, aí no verso seguinte diz, mas as nossas iniquidades faz separação entre você e o vosso Deus. Isso foi antes de Jesus morrer por nós. Existia uma separação entre o homem e Deus. Mas hoje essa lacuna, querido, ela foi preenchida com o sangue do Cordeiro. A lacuna, hoje quando Jesus rendeu o Espírito lá naquela cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Foi uma provisão que veio do céu para a terra, para as nossas vidas. O que nos separava de Deus, o sangue nos uniu. Aleluia! Hoje, naquele tempo, Deus queria fazer e não podia. Hoje Ele pode. E a Bíblia diz, agora é você. Se achegue confiadamente junto ao trono da graça. Se achegue, queridos. Se achegue a Deus em oração. Levanta um trono, sabe, dentro da sua casa. Levanta um clima dentro da sua casa espiritual, sabe? Faça pelo menos um culto por semana junto com a sua família. Dê a mão com os seus filhos, ore, preserve, blinde a sua família. Aleluia, aleluia. Queridos, nós podemos, como crentes, dar um show de família cristã nessa terra, se a gente quiser. Oh, aleluia. Pai sendo pai, mãe sendo mãe, e botando filhos debaixo da autoridade que Deus nos concedeu. E não menino está mandando em casa em pai e mãe, que é só o que a gente tem visto. E os pais deveriam tomar vergonha. Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus daquilo que Ele nos deu. Aleluia. Amém, gente. E um dia perguntaram a pastor Cris, qual é o preço de oração que o senhor paga? Porque acontecem muitas curas, né, no ministério dele lá na África do Sul. E ele disse uma coisa, ele disse, não é o preço que eu pago, é o prazer que eu tenho. Sabe, querido, no dia que a oração deixar de ser um peso para você, e você ter prazer de conversar com seu pai. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. No dia que você tiver prazer de conversar com seu pai, como você tem prazer de pegar no seu celular. E eu vou perguntar a você, quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? É abrir os olhos e dizer, Pai, obrigada. Porque antes de eu sair dessa cama, bondade e misericórdia se levantaram primeiro do que eu. Para me seguir todos os dias da minha vida. Ou você já passa a mão no celular para ver as primeiras mensagens. Mas, amado, eu vou te dizer, na hora do pega para capar, você não ora em nome do celular. É o nome de Jesus que te socorre.
Sim ou não? Então dê valor ao secreto. Amém? A Bíblia diz em Romanos 8,15, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados. A gente recebeu um espírito de adoção, no qual nós clamamos, Abba, Pai. Sabe, a gente não precisa estar atemorizado. Ai, a crise, ai, o governo, ai, isso, ai, aquilo. Não, a Bíblia diz, não. O espírito que você recebeu foi um espírito onde você pode levantar as mãos para os céus e clamar, papai. Diga, eu tenho um pai. Aleluia. Quando Paulo diz, levante mãos santas. Sabe, queridos, se você encontrar uma pessoa na rua, é interessante. Quando você quer ser visto, você vai passando e encontra alguém que você conhece, no shopping, em qualquer canto, e você quer ser visto. Sabe a primeira coisa que você faz? Acena, levanta as mãos, sim ou não? Mas quando você não quer ser visto, aí você sai de mansinho, né? Dá uma, como diz lá no Nordeste, um migué e vai-se embora. Quando Paulo diz que nós levantamos mãos santas, você sabe que isso significa um aceno? Eu estou acenando para quem? Eu estou acenando para o céu, dizendo, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Eu chamo a tua atenção, para a tua proteção. Sabe, querido, eu vivo dentro de avião. E eu fico naquelas filas, entrando para o avião. E declarando o Salmo 121, o Senhor guarda a minha saída e a minha entrada. Ele é o meu guarda de Israel. Ele não dorme. De dia o sol não me molesta, nem de noite a lua. Porque Ele protege a minha entrada e a minha saída. E do jeito que eu cheguei aqui em paz, eu chegarei na minha casa 2h da manhã em paz. E eu fico olhando para aquele povo, mexendo no celular, muitas vezes eu orando e eu dizendo, Pai, obrigado, porque eles são muito sortudos, porque eu vou nesse avião. O diabo quer derrubar, mas não pode, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Consciência de quem é em Deus. Aleluia! Aleluia! Começa a declarar sobre a sua vida. Eu não vou morrer de acidente. Eu não vou morrer de arma. Eu não morro de doença. Eu só vou morrer quando eu cumprir o plano e o propósito que Deus tem para mim nesta terra. Coopere com Deus, falando fé, crie, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Aleluia, e já eu vou para o aeroporto, mas eu já fico olhando o povo e eu dizendo, obrigada, Pai, pela vida deles, e graças a Deus que eu estou nesse avião, porque os anjos que estão lá dentro são grandes, e fora aguardando. E eu começo a declarar, obrigado pelos pilotos guiados pelo teu Espírito. Ele pode até não conhecer o Senhor, mas sabe de uma coisa? Eles vão fazer a coisa certa se precisar. Porque o Espírito Santo vai dar sabedoria a eles para proteger a minha vida. Aleluia. E vou andando e falando, e vou andando e falando. E quando chego no avião, durmo, porque meu marido diz, mas rapaz, tu dorme. Eu digo, rapaz, quem dorme, quem crê em Deus descansa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga, do Senhor, guarda a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. E Deus não faz nada sem oração, queridos. Eu só quero que você entenda isso. Nada. Sabe, existiu uma promessa desde a antiga aliança, que era a do derramamento, a promessa do Espírito Santo. Joel disse, profetizou pelo Espírito, sabe, que ia chegar um tempo onde Deus ia derramar do Espírito sobre toda a carne. Então, quando Deus falou essa profecia e liberou essa profecia, eu pergunto para você, Deus estava pronto para fazer sim ou não? Mas quando foi que a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo caiu? Quando foi que essa promessa se deu? Se você for lá para Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando. Aí o Espírito Santo veio. Interessante. Já que Deus falou, por que não aconteceu sem o povo orar? Porque como eu disse de manhã, sabe, queridos, não vai acontecer nada que Deus liberou antes que você ore. Porque quem coopera com Deus somos nós. Aleluia. Aleluia. E na hora que o povo estava orando, digo, o Espírito Santo veio. Digo, o Espírito Santo veio. Aí
eu pergunto para você, Deus quer você saudável, sim ou não? Sim. Começa a declarar Romanos 8:11 sobre o seu corpo todos os dias. Pai, a lei do Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim, e a tua palavra diz que esse Espírito vivifica o meu corpo mortal. Então, nesse exato momento, o meu corpo está recebendo a própria vida de Deus, hoje, todo dia. Todo dia, porque o que a gente tem ouvido de morte súbita nesses últimos dias não está brincadeira, não. E não é para você ter medo, não. É para você declarar a palavra sobre o seu corpo. No secreto, orando, se protegendo, se blindando. Vocês estão entendendo, gente? Glória a Deus. E aí a gente vê que houve a promessa do derramamento do Espírito, como também houve lá em Êxodo. A gente viu de manhã a Gislane falando, né? Que Deus disse para Moisés, Moisés, querido, deixa eu te dizer, 430 anos, o povo escravo. O povo de Deus escravo, lá no Egito. E 430 anos, Deus com todo o desejo do coração de tirá-los daquela escravidão. Porque, querido, deixa eu te dizer, todo tipo de escravidão Deus abomina. A Bíblia diz que Jesus foi nos dado para a liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Só que essa liberdade não é para dar ocasião à carne, ao ponto de viver fora de autoridade. Vocês estão entendendo isso? E aí, simplesmente lá em Êxodo, quando a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, e Deus diz assim, olha, eu conheço o sofrimento do meu povo, mas eu ouvi suas orações. Ou seja, 430 anos, o povo sofrendo, Deus querendo livrar-os, mas foi preciso Deus ouvir as orações para poder fazer o que queria. Diga aí. Entende? E às vezes a gente está assim, né? Seja o que Deus quiser. No tempo de Deus as coisas acontecem. Deus dizendo, eu já estou querendo faz muito tempo. Por que você não se posiciona? Aleluia. Por que você não gera? Por que você não pede ao Pai em nome de Jesus? Sabe? Por que você não se coloca à disposição de clamar, de mover as águas, sabe? De mover o reino do Espírito em sua direção. Queridos, pelo amor de Deus, a oração é necessária. Tudo é mudado por causa de oração. Amém? E lá em Jeremias 29, verso 11, eu já estou concluindo, diz assim, eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. Diga comigo, Deus pensa em mim. Olha o que ele está dizendo. Eu sei os pensamentos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Sabe aquilo que você deseja tanto, que você estuda tanto para alcançar, que você simplesmente quer, que você se esforça? Deus está dizendo, rapaz, eu sou poderoso para lhe levar onde você quer chegar. Meu Deus do céu, se deixe conduzir pelo Espírito, não é por força, não é por violência, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. É isso que Deus está dizendo, rapaz, eu posso levar você aonde você quer chegar. Pelo amor de Deus, aí ele continua falando, né? Ele disse, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, Deus já tem planos ao meu respeito, Deus já tem um fim de paz ao meu respeito, Deus tem um futuro para mim. Ele disse, a única coisa que eu quero que você faça é orar a mim, é me invocar, para que o que eu tenho no coração ao seu respeito aconteça. Meu Deus! Vocês estão entendendo isso? Sabe, querido, tem crente que vive assim, deixa a vida me levar. Não deixe não, querido. Não deixe não, porque isso não é Bíblia, é Zeca Pagodinho. E se você deixar a vida lhe levar, pode ser que ela lhe leve onde você não quer chegar. E depois, sabe aquele versículo na Bíblia que diz assim, o coração do homem faz planos, né? Não é isso que diz não. Diz assim, que o homem faz o que quer da vida. E as coisas dão errado, mas é contra Deus que o seu coração se ira. Ou seja, ele faz tudo o que quer. Ele não ora para fazer uma faculdade, não ora para fazer um vestibular, não ora para casar, não ora para abrir uma empresa, não ora para nada. Quando não dá errado, aí ele se ira contra Deus e diz assim, tudo é do jeito que Deus quer.
Não é? É muita cara de pau, não acha não? Porque é muito fácil você colocar a culpa e a conta para alguém pagar que não está te devendo nada. E Deus diz, eu tenho planos para você. O que é que você precisa? Me busque, sabe? Me invoque que eu vou te ouvir. Queridos, quando Deus diz assim, passe a orar a mim e eu vos ouvirei. Amado, que privilégio. Ei, o Deus que fez os céus e a terra. Ei, o Deus da vida. O Deus do impossível. O Jeová Rafá. O Jeová Tsideknum. Todos aqueles nomes que a menina leu aqui. Sabe? Jeová Jirê. O Deus tudo. Ele é somente tudo. Onisciente, onipresente, onipotente, onividente. Tudo que você possa imaginar de bom ele é. Entende? Aí ele vai e diz assim, ore que eu te escuto. Que privilégio é esse, querido? Que privilégio é esse? Isso é um Deus bom, mas Deus é bom e paga bem. Isso é que é Deus, o resto é Baal. Vocês estão entendendo isso? Aí ele diz assim, ele diz, olha, passe a orar a mim, eu vou te ouvir. Aí olha o verso seguinte, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, glória a Jesus. Meu Deus do céu. Ele nos deu tudo. Ele só quer que você busque Ele de todo o seu coração. Aí ele diz no verso seguinte, serei achado de vós. Sabe que Deus não está brincando de esconde-esconde com você? Ele está dizendo, rapaz, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Uau! Uau! Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Olha o que a oração faz. Mas às vezes você se prostra, como a pastora Sandra fez aqui hoje pela manhã. Aquele tempo, não sei se foi nem 5 minutos de joelho. E você pensa que nada aconteceu, né? Você vai me dizer essa semana, até o final da semana, se nada aconteceu. Deus vai te surpreender. Você sabe quando você pega o seu controle remoto e aponta para a sua televisão, ou você aponta você pega um controle remoto, aponta para o ar-condicionado, aponta para a sua televisão. Na hora que você aponta e põe o dedo lá numa tecla, você não vê nada saindo dele, não é verdade? Mas a minha pergunta é, altera ou não altera? Às vezes você está orando, sabe, queridos? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te dizer, a fé agrada a Deus, não agrada quem está perto de você, não. Porque você tem um incrédulo dentro de casa e você levantar as mãos de manhã e dizer, Pai, muito obrigado pelo ar que eu respiro, pela comida que eu como. O incrédulo vai olhar para você e vai dizer, está doido. Mas a fé é para agradar a Deus, não é quem está perto de você. Você entende? E na hora que você faz isso, você pensa que nada está acontecendo. Está alterando o quadro da tua vida. Todos os dias, quando você se prostra diante de Deus. Ei, deixa eu te dizer, algo está acontecendo. Está alterando o quadro da sua vida. Está alterando, queridos. Aleluia. E um dia eu estava pensando nisso, eu digo, Senhor, é muita fé. Mas sem fé não se agrada a Deus, porque eu vou te dizer, falar com quem você não está vendo, né? Porque oração é isso, você está falando com quem você não está vendo, e quando você ora em línguas, você está falando que você não entende com quem você não está vendo, é fé pura. Mas está agradando Deus, mas está agradando Deus, mas está agradando Deus. Mas está agradando Deus. E a Bíblia diz que quando a gente ora em outras línguas, queridos, ninguém entende, só Deus, nem você. E às vezes você está orando em língua e o diabo está dizendo, ei, você não está entendendo nada. E diga para ele, nem tu, besta. Nem eu, nem tu, otário. Mas quem precisa entender, está entendendo tudo. Aleluia! Quem precisa entender, está entendendo tudo. Isso é suficiente. Meu Deus do céu.
Aleluia. Amém, gente. Então o Senhor diz: eu serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte. Então, queridos, é exatamente isso. Diga: Deus tem planos ao meu respeito. E são planos de paz e não de mal. Aleluia. O que é que você vai fazer? Diga: vou orar. Vou encontrar o Senhor naquele lugar secreto. Oh, coisa boa. Oh, glória a Deus. Amados, quando você tem práticas de jejum, de oração, você nunca mais vai passar uma semana sem fazer um jejum. Você nunca mais vai passar um dia sem ter um tempo para o seu Senhor. Nunca mais. Nunca mais. E você vai ver o resultado da sua vida. Marca a data desse evento para o próximo ano, o 4º encontro. E você vai começar a ver a guinada que a sua vida deu. Oh, aleluia. Amém. Amém. E aí, quando levar uma vida de oração, como Jesus chegou no túmulo de Jairo. Pai, obrigada, porque o Senhor, porque me ouviste. Quando Jesus disse obrigada porque me ouviste, isso é passado. Ele não disse obrigada porque o Senhor está me ouvindo agora. Ele disse porque me ouviste. Isso quer dizer que aquele momento já tinha sido orado. O problema é que a gente quer deixar para orar pelas coisas na hora que acontece. Mas no momento que você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te levar a orar por coisas que lá na frente, o que o diabo está planejando para você é frustrado. Está na hora da gente frustrar os planos do diabo. Amém. Na vida dos nossos filhos. E pai e mãe, pare com essa história. Isso é coisa da minha cabeça. Não pague para ver, não. Na hora que você for incomodado pelo Espírito por algo, pode colocar seu joelho no chão e orar. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. E comece, quando acontecer as coisas, você vai dizer: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouviu. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor nos ouve. Amém. Oh, aleluia. Fica de pé. Meu tempo acabou. Mas eu quero dizer da honra que eu tive de estar aqui com vocês. Obrigada, Senhor. Eu tenho um trabalho chamado Mulheres no Secreto. Toda quarta-feira. A gente vai para o Maceió Marotel, a gente tem uma sala lá que nos foi doada só para a gente orar e jejuar. Toda quarta-feira. A gente está com um grupo de mulheres lá, que às vezes elas chegaram, sabe, queridos, reclamando: é porque meu marido isso, porque meu marido agora, Rossana, porque meu filho. Não, que fase da minha filha, que isso. E eu tenho ensinado para elas. Eu disse: seu marido nunca foi seu problema. Seu filho nunca foi seu problema é o diabo. E você vai aprender a lidar com a causa. E as consequências vão deixar de vir. Venha para aqui jejuar e orar toda quarta-feira. Queridos, casamentos foram restaurados. Filhos foram mudados. Então, se você chegar para dizer para mim que não funciona, você chegou atrasado. Rossana, mas a gente está no tempo da graça. E a gente está no tempo da graça. E o tempo da graça a gente não precisa mais jejuar. Pois a graça jejuou. Jesus. A própria graça. Não, mas eu tenho a palavra. Pois a palavra jejuou. Jesus. A palavra encarnada. Aleluia. Aleluia. A graça jejuou e orou. A palavra orou e jejuou. Quem somos nós para não jejuar e orar? Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto.
Começa a render graças a Deus. Pai, eu quero te dar graças por esse ambiente espiritual que foi gerado para esse tempo tão oportuno, para que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que a gente possa focar no que realmente interessa, Pai. No teu senhorio sobre a nossa vida, a tua paternidade. Pai, obrigada, porque nós carregamos o teu Espírito. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela unção, obrigada pela palavra, pela tua capacidade. Pai, eu quero te dar graça por todos os livramentos que o Senhor nos deu, que a gente nem viu. Obrigado, porque hoje, quando sair daqui, nós vamos para a nossa casa. Nós temos um teto, seja alugado ou próprio, mas nós temos um abrigo. Obrigada, Pai, porque nós já comemos hoje. Pai, obrigado, porque nós temos uma boca para te bendizer. Nós temos braços para levantar. Em sinal de rendição, estamos rendidos à tua presença, ao teu Espírito. Obrigada por conhecer a tua palavra como nós conhecemos. Obrigada, Pai, por Jesus ter pago um preço tão alto naquela cruz, para que hoje eu possa me considerar filha do Deus Altíssimo. Que privilégio, queridos. Que privilégio. Que privilégio. Obrigada, Senhor. Nós somos o que somos por causa do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Você pode dizer que o ama? Te amamos, Jesus. Te amamos. Te bendizemos. Oh, Pai bom.